Eu peço a você agora, por um segundo, eu já fiz isso ano passado, mas vou fazer diferente hoje. Mas por alguns segundos eu gostaria que você olhasse bem aí ao redor. Dá uma olhada ao redor na sua família da fé. Dá uma olhada ao redor nas pessoas que estão aqui fazendo parte juntamente com você dessa igreja linda, maravilhosa, que Deus te colocou, que Deus te plantou, que Deus está levando você a crescer, que a sua vida está sendo transformada e transformando muitas outras, amém? Você está vendo? Sim ou não? Diga, eu estou vendo. Você está vendo com os seus olhos. Agora feche os seus olhos por alguns segundos. Feche os seus olhos, pode fechar. Ninguém vai colocar o dedo na sua boca. Fecha o olho, abre a boca, lembra? Aí a mãe vem e coloca um remédio. Não, feche os seus olhos rapidinho. Feche os seus olhos e peça a Deus comigo nessa hora. Agora é para orar mesmo. Você vai ver, mas você vai orar comigo. Senhor, por favor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor coloque a tua visão sobre nós. Deus, dá mais da tua visão. Pai, nós sabemos sim, muito da tua visão para essa igreja, para a Light. Mas Deus, dá-nos ainda mais clareza. Cada dia mais trabalha a visão dos céus na nossa vida, no nosso coração. Pai, com as vistas nós enxergamos fisicamente, mas com uma visão nós enxergamos com o coração. É com o coração que queremos ver, é com aquilo que o Senhor está vendo no futuro. Dá-nos cada dia mais uma visão poderosa, mostra-nos o poder de vivermos uma visão do Senhor aqui nessa terra, em nome de Jesus, amém, amém? Eu quero ser breve, mas eu vou falar com você um pouco sobre a visão de Deus. Sabe, tem igrejas que todos enxergam com os olhos, como você enxergou, mas nem todos têm uma visão. Aliás, tem igreja que não tem uma visão, e a nossa igreja, pela graça de Deus, você não só enxerga com a vista, mas você enxerga com o coração, amém? Porque tem muitas diferenças entre você enxergar com as vistas e enxergar com o coração. Se você enxerga com a vista, você, no contexto do reino de Deus, espiritualmente falando, no contexto nosso da igreja do Senhor, se você enxerga com a vista, você enxerga o que é terreno, mas se você enxerga com a visão, você enxerga do que é eterno, amém? Se você enxerga com a vista, você enxerga o presente, mas você só enxerga o futuro com uma visão. A visão é o que nos leva a enxergar o futuro. E Deus sempre trabalhou visão com homens de Deus. Sabe, às vezes você pode não dar todo o valor que Deus quer que você dê. E isso é uma questão que Deus te trouxe aqui para ainda te ajudar nesse princípio. Mas a visão, ela é as vistas, aliás, ela diz respeito ao que você vê no visível. Mas a visão é o que te leva a ver o que é invisível. Sabe, uma igreja fraca não é uma igreja pequena, uma igreja fraca não é uma igreja sem dinheiro, uma igreja fraca é uma igreja sem uma visão. E você faz parte de uma igreja forte, porque nós temos uma visão. Essa visão vai se tornar mais clara a cada dia. Esse é um ano onde essa visão vai se tornar cada dia mais clara na sua vida, e assim vai ser de hoje em diante cada dia mais. Mas você já pensou que as coisas mais importantes da vida a gente nem faz com dinheiro? A gente faz com uma visão. A visão é muito mais importante do que as outras coisas nesse sentido. E se você quiser ser um cristão que constrói o reino de Deus, que avança, você precisa permanecer firme numa visão de Deus para a sua vida, para a nossa vida como igreja, amém? É por isso que nós precisamos entender, eu e você nessa noite, sobre como o inimigo vai fazer de tudo que for possível para tirar a sua visão. Se o inimigo tirar a sua visão, ele tira o seu futuro. Se o inimigo arrancar a minha visão, ele arranca o meu futuro. Uma igreja sem visão é uma igreja de futuro, sem futuro. Levante as suas mãos e diga assim: eu tenho um futuro, porque eu tenho uma visão. Em 1 Samuel capítulo 11, eu quero compartilhar essa história, só um pedaço dela. 1 Samuel capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: o amonita Naás, diga Naás. Sabe o que parece Naás? O que parece Naás? Diga Satanás. Você está rindo?
Você sabia que Naás significa filho da serpente? Naás aponta para a serpente. E quando a Bíblia diz sobre os Naás, você pode ver que são inimigos de Deus, do povo de Deus. Diga Naás, Satanás. É verdade, tem a essência. O amonita Naás, rei de Amon, avançou contra a cidade de Jabes, Gileade, e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco. Os homens de Jabes, gente, estão cercados por uma equipe, um exército muito maior, onde tinha um rei mau, onde tinha um líder mau de verdade. Naás é esse líder, e agora ele está avançando, e ele quer destruir aquele povo. E o povo de Jabes, Gileade, está agora implorando: faça um tratado conosco, por favor, nós vamos ser escravos de vocês, nós podemos sujeitar um pouco a vocês, mas não nos mate. Contudo, Naás, o amonita, gostou da ideia, e respondeu: só farei um tratado com vocês, sob a condição de que eu arranque o olho direito, diga o olho direito, de cada um de vocês, e assim humilhe todo o Israel. Sabe, queridos, essa ideia da serpente, milhares de anos atrás, representada aqui por Naás, é a mesma ideia que o diabo, Satanás, usa conosco. Veja que história interessante. Naás faz uma proposta ao povo. A proposta de Naás não era matá-los, não era subjugá-los como escravos. Naás pediu o olho direito. Eu não sei se você gosta de filmes como Coração Valente, outros de guerras medievais, tem muitas séries, não é? No Netflix, eu não sei quantos gostam aí, quantos gostam de verdade desse tipo de série. Sabe, eu não sei se você sabe, mas o olho direito de um soldado medieval era toda a sua visão. A proposta de Satanás aqui não era sobre um olho, mas sobre uma visão. O que fazia um guerreiro ser valente, avançar e vencer, não necessariamente eram só suas habilidades, mas o seu nível de visão. Porque como funcionava na prática? Como funcionava? Preste atenção nisso. Um guerreiro, ele tinha o que no braço esquerdo? Escudo. Ele fica com escudo no braço esquerdo, e no braço direito uma espada. Eu poderia chamar o Cauã aqui, porque ele é um artista tão bom para fazer o diabo. Ele foi aplaudido hoje. Eu não sabia lá no Connection se os líderes estavam aplaudindo o Cauã ou o diabo, mas eu presumi que era o Cauã. Então cadê você, Cauã? Parabéns, viu? Você representou bem, e deve ser o papel mais difícil de ser feito do diabo, né? Como disse seu pai: não faça esse papel tão bem, meu filho. Mas sabe, aquele guerreiro, ele segurava o escudo com o braço esquerdo, e com a mão direita a espada, ou as lanças. Aqui o instrumento de ataque, o de defesa, e o escudo ficava onde? No meio da sua face. Então o olho direito era o olho do ataque. Enquanto o escudo se protegia toda a sua vida, o ataque era realizado pelos olhos apenas direitos. O que Naás queria não era arrancar meia visão, mas toda a visão de ataque daquele povo. O diabo quer arrancar a sua visão, porque se o diabo tira a sua visão, ele tira o seu poder de ataque. Quando o diabo quebra a visão de uma empresa, a empresa não avança. Quando o diabo quebra a visão de um pai de família, a família retrocede ou paralisa. Quando o diabo tenta contra a sua visão, ele pode tentar te paralisar. Quando o diabo tenta contra a visão da igreja, ele quer parar a igreja, mas ele não vai nos parar, porque nós não vamos negociar o olho direito. Nem eu, nem você. Veja que Naás, ele está tentando, na verdade, arrancar esse olho.
Ele está tentando tirar toda a visão. E assim como um guerreiro sem a visão era inabilitado para uma guerra, ele não poderia vencer. Uma igreja sem visão se torna inabilitada para avançar. Mas a Light, pela graça de Deus, nós estamos prontos para exercer uma visão. Qual visão, pastor? Claro, a nossa maior visão é ser instrumentos de Deus para ter vidas transformadas por Deus aqui, para transformar vidas que estão por vir, para implantar os valores de Deus na vida das pessoas, porque nós sabemos que nós temos algo de valor que muda a vida das pessoas aqui e na eternidade. Então nós não podemos perder a visão. O ano passado eu falei de como exercemos a visão. Eu não sei se você lembra, mas nós falamos sobre como exercemos a visão. A Light, uma igreja centrada na palavra, uma igreja bíblica, uma igreja em células, uma igreja que tem uma celebração contagiante, uma igreja, não sei se você lembra, uma igreja para todos, e uma igreja para fora, não é vira aberta, uma igreja aberta, sabe? Nós falamos também sobre uma igreja generosa. Então nós falamos sobre o como, e hoje eu quero falar para você, rapidamente, mas 4 verdades fundamentais sobre o poder dessa visão, sobre como acontece essa ideia de Deus te dar uma grande visão, e o diabo vai tentar contra o olho direito, que não significa apenas lesar a gente, mas tirar toda a nossa visão. Quantos entenderam até aqui? Posso continuar? Primeira coisa, aquele povo não negociou. Se você continuar lendo esse texto esse texto de Naás, invadindo ali a região de Gileade e Jabes, ele não cedeu. O povo não cedeu. O povo de Jabes disse assim: eu prefiro morrer nas mãos de Naás do que perder a minha visão. Eu prefiro me entregar ou entregar parte do meu povo do que perder uma visão. Porque se eles perdessem uma visão, eles perderiam tudo. Sabe, por isso que a proposta de Naás não foi assim: me dá uma perna. Porque sem perna, alguém pode chegar no seu destino, mas sem uma visão, ninguém chega lá. Naás podia falar: me dá um braço, me dá um dedo, me dá uma orelha. Não, ele queria o olho direito. A primeira coisa, nós temos que valorizar a visão. Diga comigo, uma visão, ou a visão, deve ser valorizada. Meu irmão, a visão de uma igreja, ela deve ser valorizada por quem está frequentando. Calma, eu estou falando sobre você e eu inclinarmos o nosso coração. Sabe, o povo lá naquela história não cedeu, os líderes não cederam, eles não aceitaram viver sem uma visão. E você que faz parte da Light, tem frequentado, é membro, é batizado ou ainda não importa, mas você que tem se conectado conosco como igreja, eu quero dizer com muito carinho: busque estar em unidade, valorizando a visão que Deus nos tem dado. A visão, ela é aperfeiçoável, ela é atualizável. A visão de Deus para nós, mas nós estamos caminhando sobre uma visão de Deus. Quando nós falamos, por exemplo, uma igreja para todos, nós estamos falando que a Light é uma igreja para todo tipo de pessoa. Então nós amamos todo tipo de pessoa que Deus mandar. Amém? Sim ou não? É um exemplo. Sabe, nós temos vários pontos da nossa visão, mas o ponto dessa palavra em relação a isso, é que nós devemos buscar com o coração aberto, estar em unidade. Por quê, pastor? Porque a unidade na visão nos fortalece, a unidade na visão nos fortalece. Para quê, pastor? Para que ser forte? Nos fortalece para nós conquistarmos, para nós saquearmos o inferno, para nós transformarmos a vida de milhares de pessoas, através do amor de Deus que está transformando a sua vida. Amém ou não? Então, o primeiro ponto, valorize a visão. Olhe para a pessoa do seu lado aí, fala assim: eu gosto quando o pastor fala para olhar para a gente do lado da gente. Mentiroso. Vamos lá, olha para a pessoa do lado e fala assim: valorize a visão que Deus nos tem dado. Amém? Amém. A pessoa falou com cara boa? Ah, legal. Nós temos uma visão, amém? Segunda coisa, a visão determina a sua velocidade, sua direção
e até o seu destino. Eu ouvi essa palavra, ela foi inspirada no pastor Sérgio Horning, pastor da maior igreja do Peru. Quando eu ouvi, eu fiquei impactado. Eu estava preparando algumas coisas para a gente trazer para esse dia. Eu chorei tanto, Deus falou tanto comigo. Eu fiquei tão assim, tocado pelo Espírito Santo. Sabe por que esse ponto é tão importante? Porque, às vezes, o que está faltando para determinar a velocidade do seu e do meu crescimento, é a dose da visão. Eu vou dar um exemplo. Um deficiente visual, na vida física, ele vai conseguir andar rápido? Sim ou não? Não. Ele vai conseguir andar sozinho? Não, ele precisa de ajuda, ele tem que ter um cão-guia, ou uma pessoa o auxiliando. Sim ou não, gente? Ele precisa de ajuda. Um deficiente visual, ele não consegue ter velocidade, porque lhe falta o quê? Vista. Lhe falta visão, no sentido literal. Sim ou não? Sabe, então, eu e você, no contexto espiritual, quanto mais possessos de uma visão, no bom sentido, entenda, quanto mais você tiver uma visão de Deus no seu coração, maior será a sua velocidade. Sabe, mostre-me um líder que está crescendo, e eu mostrarei um líder que tem visão. Mostre-me uma igreja que cresce, que eu mostrarei também para você uma igreja que tem visão. A nossa igreja vai crescer com uma velocidade muito maior, porque a visão está se tornando cada dia mais clara, porque a dose da visão de Deus no meu e no seu coração vai se tornando maior e melhor. A vista, ela faz você caminhar, mas só a visão que faz você correr. Talvez você entrou nessa igreja mancando, caminhando, mas à medida que você vai se envolvendo com a visão, à medida que você vai tomando posse de uma visão, Deus vai transformando uma leve caminhada em uma poderosa corrida. Sabe, esses líderes, eles foram para o Connection Extreme conosco, mais de 100 líderes no Connection Extreme conosco. Eles chegaram lá caminhando, alguns deles. Alguns chegaram caminhando, já teve uns que chegaram correndo e outros até voando, mas alguns chegaram caminhando, mas todos saíram de lá correndo, porque quando nós estamos possessos no bom sentido de uma visão, nós não só caminhamos, nós podemos correr, porque a visão determina a velocidade. Amém? Quantos querem mais velocidade na sua vida, nos seus negócios, na sua família? Então seja possesso de uma visão de Deus para você. A visão determina muito da minha e da sua velocidade. Outra coisa, a visão determina a direção. Não adianta ir rápido sem direção. Faz sentido ou não? Você tem que ter uma direção, e a visão é que te dá uma direção. Quem não tem uma visão de futuro, acaba retornando ao seu passado. Você lembra o povo de Deus lá no Egito? O povo de Deus no Egito? Eles saem do Egito, eles estão em rumo à terra prometida. Quantos estão rumo às promessas de Deus aqui? Tá mesmo? Amém? Você está rumo a uma grande colheita, você está rumo a colher milhares de pessoas para Cristo Jesus. Nós estamos rumo ao nosso projeto Light Place, nós estamos rumo a ter um Kids cada dia mais poderoso, cheio de crianças cheias do Espírito Santo, amém? Eu fiquei maravilhado com as crianças lá no Connection Extreme, os filhos dos líderes que estavam lá. Meu Deus, que potencial! Nós temos centenas de jovens aqui, eles estão cheios do Espírito Santo. Sábado estarão aqui, louvado seja Deus. O negócio está tão bom que eles conseguiram fazer um pastor normal pintar o cabelo de branco, de amarelo. E aí chegou um pastor amigo nosso aqui esses dias para uma conversa, olhou o pastor Lucas e falou: o que é isso no seu cabelo? E aí eu expliquei, falei: é um sinal de uma poderosa vitória, porque não é sobre um cabelo, é sobre mais de 250, jovens que estavam no Rota NCS. Amém? Sabe, a visão, ela precisa ser, a visão, ela determina muito da nossa direção. Sabe, se você quer ter um futuro, você precisa antes enxergar o futuro. Cada um de nós precisa enxergar mais a visão da Light a visão da Light em relação ao nosso futuro. Lembrei, eu estava falando, me perdi, mas voltei. Eu estava falando do povo de Deus lá no Egito. Eles estavam lá no Egito, saíram do Egito, agora eles estão entrando na terra prometida, amém? Voltei, peguei. Aí, eles estão entrando na terra prometida, aí olha só o que acontecia. Por que o povo de Deus, lá no deserto, sabendo que estavam chegando na terra prometida, por que eles queriam voltar para o Egito? Sabe por quê? Lhes faltava uma visão.
Cada um de nós precisa enxergar a visão de futuro, porque nós estamos envolvidos, meu irmão, não é numa obra pequena, mas é numa grande obra. Nós estamos a caminho de muita gente chegando para a gente amar, para a gente cuidar, para a gente ver um grandioso crescimento. Glória a Deus por isso. E eu estou falando isso convicto no meu coração. Mas sabe por quê? Quando alguém perde a visão de futuro, volta ao seu passado. Aquele povo queria voltar ao Egito porque perderam a visão da terra prometida. Eles tinham a visão dos 10 espias. Os 10 espias enxergaram com os olhos, mas não com o coração. Enquanto Josué e Caleb não só enxergaram com os olhos, mas enxergaram também com uma visão. Infelizmente, aquele povo queria voltar ao seu passado, porque não enxergava o seu futuro. Em nome de Jesus, você que está aqui nessa noite, abra os olhos do seu coração para o futuro de Deus para a sua vida. Quanto mais você enxerga o futuro, mais você não quer o seu passado. Quanto mais você enxerga o futuro de Deus para a sua vida, menos laços com o seu passado. Quanto mais a Light enxerga o futuro, mais nós vamos correr e caminhar em direção a Ele. Louvado seja Deus. Levante o seu coração nessa noite, para enxergar as milhares de pessoas que Deus vai mandar, os ofícios poderosos no nosso meio, jovens de todo tipo, crianças maravilhosas, pessoas de todas as idades, todas as classes sociais, porque a Light é uma igreja para todos, e eu quero te dizer mais, um lugar de milhões, para uma igreja de milhares. Amém? O que mais? A visão determina a velocidade, diga velocidade, direção e destino. Tudo em nós, meu irmão, aponta para frente. Tudo que é bom, tudo que é de Deus, tudo que vai dar certo, aponta para frente. Presta atenção. Os seus olhos estão para onde? Os olhos estão para onde? Porque Deus não pôs atrás. O seu nariz está para onde? Tem uns que estão bem para frente. Tipo, o meu. Sim ou não? Está aí comigo? Sua testa está para frente. Sua orelha está para onde? Para frente. Não, eu sei, tem umas que é mais para o lado, mas geralmente é bem... É para onde, gente? Para frente, certo ou errado? Amém? Sabe, tudo que Deus fez na sua vida é para caminhar para... Seus pés estão para onde? Para frente. Você pode correr para frente até 30 km por hora se for bom, né? 40, mas você não consegue correr para trás. Correr para trás é muito difícil, certo ou errado? Sabe o que eu quero dizer para você? Tudo de bom que Deus fez na sua vida é para atingir um destino de Deus. Você foi criado para o futuro, você foi criado para as melhores conquistas, você foi criado para o melhor de Deus para a sua vida. Você precisa tomar posse disso. Agora para trás você sabe, né? Por isso que tem que, para trás você sabe, né? Quando você caminha para frente, né? Você está bem, está tudo para frente. Mas o que solta para trás? Não, deixa para lá, né? Sabe o que eu quero dizer com isso? Desculpa a piada sem graça, né? Pode rir, meu irmão. Não tem, aqui nós não somos religiosos, não. Mas você entendeu? Para trás é o quê? Para trás é o que não presta, é o que tem que ficar no caminho, é o que tem que ser jogado fora, é o que tem que ir para o esgoto, é o que tem que ser esquecido, é o que tem que ir para o lixo. Agora para frente é o futuro de Deus para você. Você vai avançar na sua vida em todas as áreas. E a Light está avançando para a glória de Jesus. Olha para frente agora, e fala, eu tenho uma visão. Ela vai me dar velocidade, direção e destino. Amém? Meu irmão, se você conhece a Jesus, preste atenção, se você conhece a Jesus de verdade, o seu futuro é muito melhor que o seu passado. Por isso que nós temos uma visão de levar Jesus para as pessoas. Se nós levarmos Jesus para o Brasil, o futuro do Brasil será muito melhor que o seu passado. Se nós levarmos Jesus para a nossa família será muito melhor amanhã do que ontem. Faz sentido ou não? Nós temos uma visão. E você precisa entender que essa visão tem um alvo, tem um destino. Diga comigo, Deus me deu uma visão. E o meu destino é para frente. Terceiro, uma visão, se ela não tiver uma ação, ela é somente uma ilusão. Uma visão de Deus se enxerga com o coração e se constrói com as mãos. Vou repetir.
Quem estava no Connection talvez já ouviu falar isso. Uma visão de Deus se enxerga com o coração e se constrói com as mãos. Gente, só uma visão é ilusão. Mas uma visão que tem disposição para construí-la, ela se torna uma visão de Deus, uma visão que tem poder, uma visão poderosa. Olha esse conceito, guarde isso para você. Tome nota se você conseguir, ou guarde no seu coração. Mas olha o que diz esse conceito. Visão é a habilidade que Deus nos dá de visitar o nosso futuro e voltar ao nosso presente trabalhando pelo que está por vir. Vou falar mais devagar, porque eu falei igual a Dani. Ela fala tão rápido, que se eu repregar uma mensagem dela de 50 minutos, dá 1h10. Os áudios da minha esposa só dá para ouvir na velocidade 1. Porque se eu colocar na 1,5, vira 2. Quantos entenderam? Está ali, muito inteligente, até difícil acompanhar. Preste atenção, visão é a habilidade de visitar o seu futuro e voltar ao seu presente trabalhando pelo que está por vir. Ficou mais fácil? Sim ou não? Eu quero desafiar você a visitar o seu futuro hoje, mas a entender que o nosso futuro depende também das nossas mãos. Sabe, a Light, nós valorizamos uma coisa forte na nossa visão, é que nós vamos despertar você com muito carinho, a servir com o seu coração, mas servir com as suas mãos. Nós não somos uma igreja sacerdotal, sumo sacerdotal, clerical. Nós somos uma igreja onde todos são ministros, todos são sacerdotes. Por quê, pastor? Porque é o propósito de Deus do Novo Testamento. Quando Jesus deu a vida, Ele deu por todos. Quando Jesus rasgou o véu, todos temos acesso ao Pai. E você vê que o apóstolo Pedro está deixando isso claro. Ele está dizendo: agora vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Não são pastores escolhidos, são povo escolhido. Você é escolhido por Deus. As suas mãos têm poder de construção. O seu coração ajuda alguém. A sua presença é importante para alguém. As suas orações são importantes para alguém. O seu abraço é importante para alguém. O carinho, o seu amor, aquilo que você pode entregar é importante para alguém. Nós não estamos construindo um reino, um império. Nós estamos construindo uma comunidade, uma igreja, algo que acrescenta valor à vida das pessoas e algo que leva Cristo para mudar a eternidade delas. Então cada cristão tem um tijolo nas mãos e nós estamos construindo juntos algo que muda a vida das pessoas aqui e na eternidade. Nossa visão, meu irmão, não é apenas sobre frequentarmos a igreja, por isso a gente fala, é sobre pertencermos, é sobre nos envolver, é sobre você fazer parte literalmente, é sobre você chegar na sua célula e dizer: eu sou a célula, eu sou a igreja, é sobre você falar: eu faço parte, essa cadeira é minha, esse lugar é meu, né? Essas vidas são minhas, essa função é minha, e abraçar o que Deus colocou para você fazer com muita alegria, porque nós não temos uma visão apenas para crer, mas para viver, para experimentar, para pegar as nossas mãos, abraçar quem precisa, servir quem precisa e pegar a única toalha que Deus pede para você pegar, a toalha do serviço, e lavar os pés uns dos outros. Amém? Quantos estão comigo nessa visão? Diga: a nossa visão é que todo cristão pode servir, pode levar o evangelho, pode batizar e pode fazer discípulos de Jesus. Amém? Faz sentido para você? E por último, a visão sempre traz provisão. A visão traz provisão. Eu não sei se você vai entender bem o âmago desse ponto. Nós queremos crescer, sim ou não? Sim. Mas nós não somos movidos por recursos. Nós somos movidos por uma visão. A provisão nunca foi maior que a visão. A provisão nunca está antes da visão. Os recursos nunca vêm antes. A preocupação, não, porque uma grande visão vai trazer uma grande provisão. Desde o início da nossa igreja, há 20 anos atrás,
Nós temos como uma cultura, estamos sendo aperfeiçoados, porque ter uma qualidade não significa que ela está no ápice, ela pode ser melhorada. Não há nada tão bom no reino de Deus que não possa ser melhorado, amém? Tem muita qualidade que nós temos, você tem como pessoa, mas pode ter mais. Tem gente que é bonita, mas pode se tornar linda. Tem gente que é fortinho, mas pode se tornar malhadão. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que é próspero, mas pode prosperar mais. Tem gente que é alegre, mas pode se tornar ainda mais alegre, amém? Sim ou não? Não há nada tão bom no reino de Deus na sua vida que não possa ser melhorado. E nós começamos como igreja com uma visão, e nunca a provisão faltou. Por quê? Porque a provisão é que serve a visão, a provisão acompanha a visão. Sabe, não é uma provisão grande que pedimos, é uma grande visão. Nós queremos crescer, sim ou não? Agora nós temos todo o recurso que queremos para crescer? Não, por quê? Porque a visão, ela precede provisão. Então uma visão de Deus, ela é sempre maior que a provisão. Diga assim, eu tenho uma visão maior do que os meus recursos. Sabe, nós estamos nesse lugar há mais ou menos 7, 8 anos. E quando nós chegamos aqui, eu tive essa direção de Deus para alugar esse lugar. E foi uma coisa assim impressionante. Por quê? Porque, primeiro de tudo, nós nem sabíamos o preço, eu não tinha ideia do preço do aluguel, mas quando eu entrei aqui, a visão tomou meu coração, uma visão de Deus tomou meu coração. Nós tínhamos muito menos membros do que temos hoje, menos da metade de pessoas, mas nós fomos possessos de uma visão, e essa visão foi queimando, foi ardendo, foi tomando meu coração, e eu tive certeza que Deus nos colocaria aqui. E há 7, 8 anos atrás, Deus encheu o meu coração com essa visão, sem perceber a necessidade de provisão, e eu vou abrir com você aqui, para você entender, né, que quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos nem 20% do recurso da obra que precisávamos fazer. O valor do aluguel era quase 80% das nossas arrecadações. Mas sabe por que nós estamos aqui nesse lugar? Sabe por que você está sentado nessa cadeira? Porque nós somos uma igreja que a visão, ela precede a provisão. Pegou ou não? Sim ou não? Se nós temos uma visão de crescimento, nós temos que nos preparar para o crescimento. Nós temos que preparar o crescimento que vai vir. Nós temos que preparar, não é, para o que Deus vai fazer, porque a visão, ela tem muito mais a ver com o futuro do que com o presente. Ela nos leva a fazer coisas no presente, pensando e tomando posse do futuro de Deus para nós. Então, não é sobre um lugar, mas é sobre um projeto de Deus, não é? Sobre um projeto de Deus grande, maravilhoso, que vai tomar conta, né, de influenciar essa cidade. Quando a gente fala de Light Place, diga Light Place. Quando a gente fala de Light Place, nós não estamos falando de um lugar, né? Nós estamos falando de um lugar que Deus vai nos dar e que vai explodir de tanto tocar essa cidade. Nós queremos tocar mais essa cidade, não só com os projetos sociais, mas com o envolvimento da nossa vida diretamente, com pessoas que serão transformadas por Deus nesse lugar. Por exemplo, quantos de vocês, nesses últimos 7 anos aqui, chegaram na Light e estão tendo sua vida transformada de 7 anos para cá? Levante as 2 mãos, por favor. Bem alto, levante por favor. Entendeu a pergunta aí, cara, ou não? Quantos de vocês que se conectaram à Light, eu vou ter que pedir de novo, gente, desculpa, é que tem uns irmãos aí, mas, quantos de vocês que chegaram na Light e se integraram e estão conectados conosco de 7 anos e meio para cá, nesse lugar aqui? Levante suas mãos. Valeu a pena ou não? Valeu a pena ou não? Valeu a pena ou não? Né, pastor Lucas? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma visão. Você chegou aqui, não é por recursos, mas é por uma visão de Deus. E nós sonhamos com a visão de mudar a vida de pessoas, de transformar com esse amor que transforma o mundo. Amém? Está comigo aí? Amém? Glória a Deus. Diga, eu preciso, eu quero ser movido por uma visão. Louvado seja Deus. A visão precede a provisão. Por isso que quando Deus nos dá uma visão,
nós não temos medo da provisão. Se Deus nos dá uma visão, Deus nos dará a provisão para cumpri-la, para torná-la realidade. Amém? E eu quero concluir com você. Agora, nesse momento. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Eu quero ler com você nessa conclusão. Depois dessas coisas, Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa... Está aí comigo? Numa? Não, pode ser mais alto. O Senhor falou a Abraão numa? Visão. Tem gente que não falou. Eu vi daqui, não tem jeito. O Senhor falou a Abraão numa? Visão. Eu tenho visão. Eu ouvi até a voz do baiano nessa. Agora olha o que Deus disse a Abraão numa visão. Não tenha medo. Para exercer uma visão, para torná-la realidade, nós não podemos ter espírito de medo. Se tem espírito de medo, nós temos que tirar, amém? Então em nome de Jesus, coloque as mãos sobre a sua cabeça, fala assim: eu rejeito todo espírito de medo, influenciando a minha mente, para exercer, para realizar a visão de Deus para a minha vida, para a minha família e para essa igreja. Aleluia, eu ouvi forte agora, aleluia. Deixa eu arrumar o meu cabelo, porque depois que você perde as coisas, é que você dá valor. Então não perca a visão, amém? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó Deus, como assim? Eu continuo sem filhos, e o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: você não me deu filho algum. Por que Abraão estava falando isso? Preste atenção bem rápido. Lá em Gênesis 12, há 10 anos atrás, Gênesis 12, há 10 anos atrás, Deus tinha falado com Abraão que ele ia ser pai de muitas nações. Ele era o pai da fé e ele seria o pai das nações. Então Abraão teria um filho dele mesmo. Ele ouviu a Deus, diga, ele ouviu a Deus e ele estava em obediência. Amém? Ele estava em obediência. Só que agora ele entra numa crise. Por quê? Ele entra numa crise porque ele tinha ouvido a Deus, ele estava obedecendo, mas o filho não vinha. Ele dormia mais cedo com Sara, não vinha. Ele acordava mais tarde, não dava certo. Entenderam? Não, né? Tá bom. Melhor não entender. Mas sabe, ele fazia tudo e mais um pouco, mas não dava certo. 10 anos e o filho não vinha. O filho não aparecia, e agora ele começa a falar: Deus, nas suas orações, Deus, pode considerar meu servo para ser meu herdeiro. Ele é gente boa, ele é um menino obediente, ele me honra. Seria uma honra ter um filho assim, já que não está dando certo de ter aquele que eu queria. Ele começa a tentar negociar com Deus, mas agora, lá em Gênesis 12, ele ouviu, diga, ouviu e obedeceu. Mas em Gênesis 15, diga, mas em Gênesis 15, ele viu, e isso mudou tudo. Olha só o que aconteceu. Então, o Senhor está dando uma visão para ele. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Não vai ser seu servo, seu colaborador, seu empregado. Não vai ser o empregado da sua mega holding, a Hold Abraham. Não será. Deus, mas ele é o CEO. Não é ele. Você vai ter um filho céu. E ele fala: mas não está acontecendo. Aí o que Deus faz? Olha o que Deus faz. Deus o leva para fora da tenda. Deus tira Abraão da tenda. Por que Deus tirou Abraão da tenda? Porque Deus queria lhe dar uma visão. E Deus diz para ele: Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. E aí diz assim, no próximo diz assim: Abraão, não, pode ser mais forte. Abraão creu,
Sabe o que eu quero dizer para você? Preste atenção. Quando Abraão ouviu, ele obedeceu. Mas quando Abraão viu, ele creu. Deus vai te dar uma visão. Deus vai começar a fazer você enxergar o que a gente enxerga. Você vai enxergar o que Deus quer fazer na sua vida, mas você vai enxergar o que Deus quer fazer nas nossas vidas, que é muito grande. Nós não estamos envolvidos num pequeno projeto, mas numa grande obra de Deus. Você tem um tijolo nas suas mãos, você tem visão no seu coração, e nada mais você precisa, senão a sua disposição. Fica de pé no seu lugar.